isso para a sua população. Então, nada, a calopsita entrou por o poder somente para eles e tá deles. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para o segundo vídeo do canal, né? Dessa vez falando sobre um tema muito atual que vem caindo muito no Enem, muito em vestibulares, e a atualidade é sempre bom a gente estar falando. Nós vamos falar sobre o conflito na Síria, tá? É um assunto muito discutido, tá? Muita gente me pergunta, né? Fala, ai professor, será que pode ser a Terceira Guerra Mundial? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o conflito na Síria, que vem gerando tanta discussão, enfim. Vamos entender esse conflito aí rapidinho, só para vocês ficarem aí um pouco por dentro e tentar tirar um pouquinho das dúvidas de vocês sobre isso. Bom, o conflito na Síria ele começa, na verdade, há muito tempo atrás, ele não é de atualmente. A Síria ela foi governada por 30 anos por um ditador chamado Hafez al-Assad, que era pai do ditador atual Bashar al-Assad. Hafez al-Assad era um antigo aliado da União Soviética, até cedeu uma área do Mediterrâneo para que a União Soviética construísse uma grande base militar lá. Quando Hafez al-Assad morre, ele passa o poder para o seu filho, né, que é o atual ditador sírio, o Bashar al-Assad, que é esse senhor aqui que está aparecendo na imagem aqui, que por sinal, hein, Bashar al-Assad tá com nariz, hein, meu amigo, que nariz, hein, bom, deixa eu ficar quieto que vai que ele solta uma bomba de gás mostarda aqui em casa, né, e mostarda aqui em casa a gente só aceita com um lanchinho, uma batatinha frita, né. Então, desculpa, tá? Bashar al-Assad é brincadeira, narizinho e tal, mas tem a cirurgia plástica aí, dá pra diminuir, narizinho, tá grandinho, tá bonitinho e tal, a gente sabe que é da raça, tá? Mas narizinho, tá com narizinho bonitinho. Bom, tudo bem. Bashar al-Assad é um ditador. O que significa um governo ditatorial? Significa um governo que não garante, não permite que a população expresse e manifeste seus ideais, ou seja, a população não tem a liberdade de fazer nada, não tem a liberdade de se expressar e manifestar suas opiniões. Bom, tudo muda a partir do ano de 2011, quando começa um movimento conhecido como a Primavera Árabe. E o que é a Primavera Árabe? Países também governados de maneira ditatoriais, como Tunísia, Egito, Líbia, começam a se manifestar e não querer mais isso para os seus países, não querer mais isso para a sua população. Então, na Tunísia cai o ditador, no Egito cai o ditador, na Líbia cai o ditador e na Síria não consegue cair o ditador. A população sai às ruas para protestar, mas Bashar al-Assad consegue se manter no poder. A população sai pacificamente às ruas pedindo o quê? A queda de Bashar al-Assad na população. Agora, como que ele consegue se manter no poder? Ele manda a polícia, os soldados literalmente baixar o porrete na população. Ele manda os policiais baixar a porrada na população, tá? Então ele segura, ele se mantém no poder literalmente à força, tá? Bashar al-Assad segura seu poder à força. E o que a população estava se manifestando? Por que a população estava protestando contra ele? Era uma modinha só, aproveitando a Primavera Árabe? Não, na verdade não. A população estava altamente, como está até hoje, insatisfeita. Por quê? Porque estava alegando desemprego, economia muito fraca, fome, miséria e principalmente intolerância religiosa. E eis um ponto interessante aqui, viu, meus queridos, para vocês estarem prestando atenção. A família al-Assad, ela vem de uma etnia xiita, alauísta, tá? Que é uma etnia que é minoria dentro da Síria, sendo que a maioria da população síria pertence a uma etnia sunita. E claro que por eles serem de uma etnia menor, xiita, alauísta, eles concedem uma série de regalias a esse povo e tratam os sunitas de uma maneira muito mal. Ou seja, a maioria da população síria vive uma situação muito miserável, enquanto eles privilegiam somente a sua etnia. Isso é uma coisa muito errada de se fazer. Então, por isso que a maioria da população síria vive reclamando da situação em que eles vivem. Bom, então isso é mais um agravante. Claro que a população manifesta e protesta de uma maneira pacífica, só que
o Bashar Narigão al-Assad, ele não entende isso, e ele reage de uma maneira violenta a isso, inclusive bombardeando e utilizando o que? Armas químicas que são proibidas, tá? Em convenções e tratados internacionais da ONU, desde a década de 50 e 60, quando os Estados Unidos soltaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Armas químicas estão proibidas de serem usadas e ele continua desrespeitando regras e acordos internacionais, tá? A última vez que... então a impressão que dá é que Bashar al-Assad está acima da lei, está acima da regra, da norma. Bom, a última vez que ele utilizou uma bomba química, uma bomba de gás mostarda sobre a população, aí a situação já saiu um pouco de controle, né? Então, os Estados Unidos, que adoram uma briga, eu já falei isso no vídeo da Segunda Guerra Mundial, se você brigar com a sua namorada, se você discutir com a sua vizinha, lá vai aparecer os Estados Unidos, tá? Quando essa notícia espalhou pelo mundo inteiro através das agências internacionais de notícia, essas imagens horríveis da Síria se espalharam, as crianças principalmente sendo alvo desse gás mostarda, vitimando essas crianças. Quando essa notícia se espalhou, os Estados Unidos e seus aliados, que é a França e a Inglaterra, que são aliados históricos dos Estados Unidos, eles não tiveram tempo para fazer absolutamente nada. Imediatamente, o Donald Trump, que parece uma calopsita, dá uma olhadinha na calopsita que tua tia véia tem, porque todo mundo tem a tia véia que tem a calopsita que adora pôr no ombro para ficar bicando a orelha, né? E o Trump é a cara de uma calopsita, né? Donald Trump imediatamente fez o quê? Coordenou imediatamente um ataque sobre Damasco, mas não é a fruta, tá? Damasco, a capital síria. E eles bombardearam várias bases militares sírias em uma demonstração clara dizendo o quê? Bashar al-Assad, agora, meu querido nariz de 2 quilômetros, acabou a paciência, meu filho. Passou dos limites. A partir de agora não é apenas um conflito seu com a população, não é mais uma guerra civil. Você está usando armas químicas, você está descumprindo tratados e acordos internacionais. A partir de agora, se você continuar fazendo isso, o assunto vai ficar um pouco mais sério. E aí, agora o conflito na Síria torna ares um pouco mais sérios e dramáticos. Por isso que vem essa apreensão, esse medo de que possa vir uma terceira guerra mundial, né? Bom, quando fez isso, Bashar al-Assad, com aquele narizinho dele, pequenininho e tal, fez o quê? Correu para os braços de quem? Vladimir Putin, presidente da Rússia, né? Já que papai, Hafez al-Assad, era antigo aliado na União Soviética. O que ele fez? Foi lá correr. Olha que imagem bonita que eu estou mostrando para vocês. Olha que abraço sincero, né? Ele encaixou o nariz dele sobre o ombro de Putin, chorou e falou: ai, bombardearam a gente, os malvadinhos dos Estados Unidos. O Trump, com aquele cabelo horroroso dele, destruiu as nossas bases militares. Tio Putin ajuda a gente, tá? Fez aquele papelzinho de vítima, né, pro Vladimir Putin. Vocês sabem que a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos vem desde a época da Guerra Fria, uma rivalidade histórica, tá? O seu Vladimir Putin ficou, olha o trocadilho, ficou Putin da vida, tá? Foi na ONU, fez um textão, mandou hashtag textão, dizendo, desculpem, que repudiava qualquer ação que fizessem contra a Síria. Afinal, era um governo legítimo, era um governo que estava tentando resolver os seus problemas, enfim. A Rússia tentou defender a sua aliada, tá? Lógico que isso, tá? Foi só um discurso meramente para tentar representar alguma coisa, não abalou em nada a calopsita americana, nem muito menos seus aliados. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Donald Trump não se sentiu abalado em absolutamente nada com isso, tá?
Então, que nós temos de concreto hoje sobre o conflito na Síria? Bom, nós temos uma situação, primeiramente, de calamidade pública. Nós temos o maior deslocamento de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é um assunto que a gente pode até deixar para um outro vídeo, se vocês quiserem que a gente fale, vocês deixam aí no comentário, tá? Nós temos milhões de sírios fugindo, tá? De uma maneira desesperada e coitados, partindo para várias partes do mundo, principalmente Europa, buscando uma tentativa de vida melhor do que viver naquela situação miserável que eles estão vivendo. Nós temos mais de 500 mil de sírios mortos, tá? Por conta desses combates cada vez mais violentos. Nós temos um governo de um homem ditatorial, de um homem louco, que não respeita os princípios básicos de cidadania, enfim, que não respeita a própria população, que não enxerga o próprio povo sírio como um povo irmão. Enfim, nós temos um estado de caos dentro da Síria. Muita gente diz assim, qual que seria a solução? Agora vamos para o desfecho do vídeo aqui. Qual que seria a solução? O ideal seria a renúncia de Bashar al-Assad e a população assumir o poder, né? Muita gente aposta nisso. Nós temos alguns pontos aqui que a gente tem que ponderar. Nós temos... o ideal seria que Bashar al-Assad saísse do poder. Nós temos alguns pontos aqui que são um pouquinho preocupantes. Muita gente tem um pouquinho de medo com que isso aconteça. Por quê? Porque nós temos 3 pontos a serem discutidos aqui. Primeiro, tem uma etnia lá dentro da Síria que são os curdos. Quem são os curdos? Eles são um grupo que não tem tanta representação assim, tá? Então muita gente aposta que os curdos assumiriam o poder, dando assim não tanta sequência ao poder. Eles acabariam não conseguindo governar a Síria e acabariam pegando o poder somente para eles e dariam início a uma nova era no qual eles só beneficiariam a etnia deles, tá? Nós temos também um outro grupo terrorista, a Al-Qaeda, que está ali silenciosamente se mantendo numa posição de neutralidade, tá? Mas que poderia também assumir o poder. E nós temos também o Estado Islâmico, que a gente não fala, tá, deles, a gente quase não ouve dizer somente em atentados terroristas, mas nós sabemos que as grandes bases militares deles ali, os grandes pontos estratégicos do Estado Islâmico são ali na Síria. E também a gente sabe muito bem que em caso da queda de Bashar al-Assad, o Estado Islâmico também poderia vir assumir o governo na Síria. Então a gente fica naquela dúvida assim, ruim com Bashar al-Assad, talvez pior sem ele. Ninguém sabe no momento. A Síria é uma grande incógnita, a gente não sabe dizer o que pode acontecer. Sobre a pergunta clássica, poderia vir a se tornar uma terceira guerra mundial? Dificilmente poderia vir a se tornar uma terceira guerra mundial, sempre lembrando para vocês, para se ter uma terceira guerra mundial, nós precisamos de um conflito envolvendo grandes potências mundiais, tá? E não é o caso que vem se desenhando no momento. Um conflito entre Estados Unidos e Síria não é um caso de conflito de grandes potências, tá? No momento nós temos, por enquanto nós temos um conflito interno, um conflito entre civil dentro da Síria muito forte, tá? E nós temos uma tensão entre Estados Unidos e seus aliados com a Rússia muito grande, mas nada ainda no campo militar, de maneira assim muito enfática. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Moçada, comenta, compartilha, curte, dá like, escreve os comentários. Se eu cometi algum erro, me corrige, por favor, tá? Dá sugestão de próxima aula,
Para quem já me conhece, vem no meu WhatsApp, que nem vieram pedir o conflito na Síria, deixa escrito aqui a sugestão de próximas aulas aí. Se gostou, segue, curte o canal, eu espero que dê certo, eu faço isso por prazer, para ajudar mesmo vocês nesse período aqui que eu tô de férias. Vou continuar fazendo, eu faço isso que eu gosto mesmo, tá? Mal de professor, a professora adora ajudar vocês. Espero que eu esteja ajudando vocês, espero que vocês estejam aprendendo mesmo, tá? E reloginho tocou mais uma vez, é hora de encerrar o vídeo, tá? Valeu, galera, até o próximo vídeo e fui!